Você trabalha, ganha bem, paga suas contas, e mesmo assim sente que o dinheiro nunca sobra. Ou quando sobra, é tão pouco que parece não fazer tanta diferença. Essa sensação ela não é coincidência. Existe uma armadilha silenciosa prendendo milhões de pessoas, principalmente a classe média. Trata-se de um ciclo financeiro que trava o crescimento sem que elas percebam. E essa armadilha não parece um problema no início. Ela tem cara de conforto, tem cara de estabilidade, tem cara de segurança, mas na prática, ela pode estar te afastando cada vez mais da sua liberdade financeira. Cuidado, você pode estar nela sem saber. Porque você não anda quebrado. Você está preso em um sistema que consome tudo que você ganha. E quanto mais você evolui, mais esse sistema cresce junto com você. Para muitas famílias, o objetivo é simples: viver bem, ter um bom emprego, pagar suas contas em dia, manter a casa organizada, conquistar algumas coisas ao longo do tempo. E está tudo bem esse caminho. E de fato é uma conquista, principalmente para quem veio de uma realidade muito difícil. Mas é justamente aqui que começa uma das maiores ilusões financeiras. Porque quando você acredita que está avançando, pode estar apenas girando, girando, girando e não saindo do mesmo lugar. Então, vem comigo para que eu possa abrir os seus olhos e deixar ligado que tipo de sistema é esse. A classe média ela vive um cenário curioso. A renda permite conforto, acesso a produtos, serviços, experiências, dá para viajar, trocar de carro, melhorar a casa. Tudo parece estar funcionando. Mas existe um detalhe que passa despercebido. Ganhar mais não significa automaticamente construir riqueza ou estabilidade para o futuro. Estudos financeiros apontam para um fenômeno silencioso, a sensação de segurança que nem sempre é real. Você sente que está tudo sob controle, mas na prática, seu dinheiro já está todo comprometido antes mesmo do mês começar. Um dos principais fatores dessa armadilha é o aumento do padrão de vida. Quando a renda sobe, o estilo de vida sobe junto. Você melhora a casa, troca de carro, começa a sair mais, assina novos serviços, e isso parece natural. O problema não está nessas escolhas isoladas. O problema está no acúmulo delas. Com o tempo, aquilo que era ocasional vira rotina. O que antes era luxo passa a ser tratado como necessidade. E sem perceber, você começa a trocar sua liberdade financeira por uma lista de obrigações mensais. Deixa eu te explicar com um exemplo bem simples. Você começa pagando uma plataforma de streamers só para poder testar. Depois assina outra, depois outra. E lá na frente você começa a ter dificuldade para cancelar, pois o filho gosta de uma, a esposa gosta de outra, o marido gosta de outro. Porque às vezes cada uma dessas vai ter um tipo de entretenimento diferente. Quando você percebe, aquele dinheiro que antes era uma escolha, agora ele já tem destino certo todo mês e compromete uma parcela do seu custo fixo. E o pior, você nem sente isso na hora, mas aos poucos vai ficando sem espaço no orçamento. O resultado ele é perigoso. Você passa a ganhar mais, mas nunca sente melhora na sua vida financeira. Porque o dinheiro não está mais sobrando, ele só está sustentando o estilo de vida muito caro. Você aumentou seu custo de vida, só porque passou a ganhar mais. E aqui vai algo que pouca gente ensina. Seu salário ele não aumenta todo mês, mas o custo de vida esse aumenta. Conta de casa, mercado, serviços, pequenas despesas, tudo vai subindo aos poucos e consumindo uma fatia cada vez maior do que o que você ganha. Antes você vivia com 80% da sua renda, agora 90% e agora já está usando 100%. Daí para frente, você não está mais evoluindo. Muito bem-vindo, você caiu na armadilha silenciosa da classe média. Outro ponto crítico são as despesas fixas, financiamentos, assinatura, mensalidades, seguros. Tudo isso consome grande parte da sua renda. E o problema é que essas despesas não são fáceis de cortar. Elas te prendem, se tornam obrigatórias. Desfazer delas é doloroso. E quando elas estão misturadas, separadas entre membros da família, aí tudo só piora. Quando seu dinheiro já está comprometido antes mesmo de chegar, você perdeu a liberdade. Você não decide mais para onde ele vai. Ele já tem destino certo. E aí você não consegue mais investir. E qualquer imprevisto, por menor que seja, vira problema. Uma conta diferente, um gasto inesperado, e aí tudo desanda. Você começa a depender do próximo salário antes mesmo do mês acabar. Vive apagando incêndio, sem sair do lugar. E pior, isso vai se tornando normal. Mas na verdade, isso não é normal.
isso não é falta de dinheiro, é falta de controle sobre ele. E quando isso não muda, você não cresce, você somente sobrevive. Mas o verdadeiro problema não é só a renda, é o ciclo. Ganha mais e gasta mais, e continua sem sobrar. Você cresce no salário, e junto cresce o padrão de vida. Mais conforto, mais conta, mais compromisso. No começo parece que é uma evolução, mas na prática é só troca. Entra mais dinheiro e sai tudo ainda mais rápido. Quando você percebe, já está trabalhando mais, mas sem avançar. E esse ciclo pode durar anos, ou até a vida inteira. Sempre ocupado, sempre pagando conta, mas nunca progredindo de verdade. Porque não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue manter no seu dia a dia. E qual a saída? Sim, tem uma forma de você se livrar dessa armadilha. Primeiro, é buscar manter seu custo total até 80% da sua renda, nunca 100%. E mais do que isso, aí é tragédia anunciada. Você não precisa abrir mão do conforto, mas precisa controlar o crescimento do seu padrão de vida. Nem todo aumento de renda precisa vir um aumento de gasto. Aumentou a renda, se seu custo ele já estava nos 80%, você pode aumentá-lo de forma proporcional, chegando no máximo até os 80% comparado ao que você ganha agora atualmente. Se seu custo ele já estava acima de 80% da sua renda, com esse novo aumento que você teve, o seu padrão de vida ele não deve aumentar, você apenas deve equalizar para que o seu custo se mantenha dentro dos 80%, conforme aquilo que você ganha atualmente. Revise suas despesas, olhe com atenção para aquilo que você está gastando todo mês. O que virou automático, você tem que analisar, fazer os cortes que são necessários, negocie se for possível, mas pense antes de assumir novos compromissos. Nem tudo que cabe no bolso hoje vai caber amanhã. Evite transformar desejos em dívidas longas. E, principalmente, crie espaço no seu orçamento para você poder poupar e investir. Mesmo que seja pouco no começo. Mas acredite, o hábito ele muda tudo. Liberdade financeira não vem de grandes ganhos, vem de decisões conscientes todos os dias. Crescimento financeiro não depende só de ganhar mais. Depende de preservar parte do que você ganha ao longo do tempo. Porque não é o quanto entra, é o quanto fica. Pequenas decisões repetidas todos os dias constroem o seu futuro, ou vão destruir você silenciosamente. Um gasto aqui, outro ali, parece pouco, mas somados, define se você avança ou fica preso no mesmo lugar. Quem cresce financeiramente não é quem ganha mais de um dia para o outro, é quem aprende a controlar, manter e fazer o dinheiro trabalhar para você mesmo. No fim das contas, não ficar somente preso ao salário esperando que ele cresça, mas trabalhe o seu comportamento. E a verdade é simples e direta: ou você vai controlar o dinheiro, ou ele vai controlar você. No final, a armadilha da classe média não é sobre errar, é sobre hábito, é sobre maneiras corretas de utilizar o dinheiro. Pequenas escolhas repetidas todos os dias vão construir o seu futuro ou vão limitar ele. A diferença entre quem vive confortável hoje ou conquista a liberdade amanhã está nas decisões silenciosas que ninguém vê. E a pergunta que fica é: você está construindo liberdade ou só sustentando um padrão de vida? Porque no fim, não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com aquilo que você ganha. Se esse vídeo fez sentido para você, não guarda isso só para você. Compartilha com alguém que precisa, segue o canal e nos vemos no próximo vídeo.